Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui em mais um episódio do Mais Que Autismo. Eu sou Kelly Varela e sou produtora de conteúdo do Mágicas de Mãe, que é responsável pela produção do Mais Que Autismo. Se você ainda não nos segue, então olha só. Aproveita, dá seu clique nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas e principalmente, gente, se inscreve no canal, se inscreve nas nossas outras redes sociais. Assim, você vai estar podendo ajudar a gente aqui a fazer com que o canal chegue a mais pessoas que precisam saber dos assuntos que são tratados aqui. Outra forma que você tem de nos ajudar, se você se sentir confortável, se você quiser e puder, é através desse QR Code que tem aqui em cima. Você pode apontar seu celular para ele e contribuir com um Pix no valor que você achar ali oportuno, tá bom? E já demos todas as mensagens, todos os recadinhos e vamos então começar o assunto de hoje. Vamos lá. Quando a gente entra no mundo do autismo, a gente vê um monte de profissional trabalhando com o autismo. E muitas vezes a gente, como pai, como mãe ali, que é leigo, se depara com alguns profissionais que a gente ainda não entende direito qual a função deles. Então, nosso papel aqui é esclarecer, né, tudo sobre o autismo e as neurodivergências. E para isso, hoje, o nosso tema é neuropsicopedagogia. Gente, até para falar é grande ali, tá? Mas aí, para falar sobre neuropsicopedagogia, eu chamei a minha amiga, a Gabriela Macedo. E aí, a Gabriela, ela vai explicar pra gente o que esse profissional faz e como que funciona essa área que ajuda tanto as crianças, não só as crianças atípicas, que a gente vai conversar aqui, né, Gabi? Então, Gabi, primeira coisa, assim, obrigada por você ter aceitado. Imagina, é um privilégio. Fico bem feliz de você estar aqui hoje. A gente se conhece já há bastante tempo, umas histórias malucas aí, né, Gabi, no meio da história, no meio do caminho. Alguns anos de história. Achei uma foto nossa de uns anos atrás, lá na casa do meu avô. E aí, então, assim, primeira coisa, obrigada. E eu sempre começo dizendo para a pessoa, primeiro se apresenta, diz aí no que você trabalha, para as pessoas já aproveitarem esse comecinho para te conhecer, né? Bom, então eu sou a Gabriela, mais conhecida como Gabi, né? Gabriela é só minha mãe que chama quando tá meio brava. Eu sou neuropsicopedagoga clínica, então eu atendo em consultório. A grande parte do meu atendimento, a maior parte do meu atendimento é a avaliação de crianças, né, com possíveis transtornos do neurodesenvolvimento, dificuldade de aprendizagem, né, questões acadêmicas ali que impactam no dia a dia da criança. E também tenho a formação em pedagogia, já vivenciei a escola antes desse processo. E além da avaliação, alguns pacientes acabam ficando comigo para uma intervenção, geralmente dos processos atencionais ali, de TDAH, algum reembasamento da alfabetização, já que eu fui uma professora de alfabetização há uns anos atrás, né? Eu era uma professora de primeiro ano, então acabam alguns pacientes ficando comigo e outros eu vou encaminhando para profissionais que eu julgo serem mais capacitados do que eu para essa reabilitação. E aí, começar mesmo pela primeira pergunta, assim, né? O que é um neuropsicopedagogo? Até se você... a junção de que profissionais aí nesse meio, né? A gente tem, né, a psicopedagogia, que já é uma profissão mais conhecida, né, que são os profissionais oriundos da educação, que fazem uma avaliação, um acompanhamento, intervenção. Nós temos os psicólogos e neuropsicólogos, e eu digo que está no meio desse caminho aí, né? A neuropsicopedagogia, ela é fundamentada, né, na ciência transdisciplinar ali, então ela é baseada na neurociência junto com a pedagogia e a psicologia cognitiva. Então, a gente vai sempre olhar para o aprendizado, mas quando a gente fala de aprendizado, eu não estou falando de aprendizado acadêmico apenas, eu estou falando de aprendizados de habilidades de vida. Então, ele vai além da escola, além dos muros da escola, né? A gente está muito acostumado a receber pacientes quando a queixa vem da escola, de um comportamento, de um rendimento escolar que não está adequado. E, na verdade, a gente vai olhar toda a aprendizagem, que é a base desse desenvolvimento, né? Que a gente vai olhar desde os marcos do desenvolvimento, desde as escalas de rastreamentos emocionais, a gente vai entender o histórico familiar para poder olhar essa criança. Então, o neuropsicopedagogo ele vai fazer, eu digo que é um raio-x dessa criança, para a gente poder determinar alguns caminhos para ela a partir daquela avaliação. Então, o neuropsicopedagogo, ele basicamente faz as avaliações para chegar, digamos assim, mapear o que essa criança tem nessa parte do neurodesenvolvimento, da parte também
envolvendo ali a aprendizagem, engloba tudo daí, né? Exato. Não só a questão de aprendizagem. Então, o profissional, ele basicamente, ele faz as avaliações, é isso? Só pra gente, assim, pensar... A minha linha de trabalho é a avaliação. A gente tem Tá, alguns neuropsicopedagogos que trabalham com um olhar mais para intervenção. E aí a gente entendi. também tem os neuropsicopedagogos institucionais que trabalham em escolas. Né? Assim como a gente tem o pedagogo lá na escola municipal, o psicopedagogo em algumas escolas e psicólogos, a gente também já tem essa profissão dentro da instituição Tá. acadêmica. E aí, como que chega para você fazer essa avaliação? Quem que vai encaminhar para você? Como que as famílias têm essa recomendação, assim? Então, a avaliação, ela vem de diversos lugares, na verdade, né? Ela pode vir, por exemplo, de um neuropsicólogo ou de um psicólogo que faz um atendimento e tem um prejuízo acadêmico que esse profissional não consegue rastrear porque ele não tem essa formação da pedagogia, então ele precisa de um suporte para entender por que essa criança não está conseguindo se alfabetizar no tempo certo, por que algumas coisas ali não se enquadram só no comportamento. Então, o psicólogo, o neuropsicólogo é uma das pessoas que encaminha, né, essa criança. A escola costuma encaminhar bastante para a avaliação, então a escola vai perceber um comportamento ou uma dificuldade, vai pedir para que os pais procurem um profissional para olhar para essa criança, né? E aí também tem os próprios neuropediatras, né? Que vão ali entendendo que algumas crianças chegam no consultório, não têm informação suficiente para fechar um diagnóstico ou para ter uma conduta terapêutica e precisa daí de uma avaliação. Então, acho que a grande frente é essa. E aí depois a gente tem aquela amostra pequena das crianças que foram avaliadas, e aí as outras famílias percebem um comportamento entre os pares, entre os amigos ali que é parecido, comentam, e aí muito raramente vem voluntariamente uma família para entender o que está acontecendo. De todas as crianças que chegaram no meu consultório, voluntariamente veio uma família só, querendo entender por que a filha tinha tido uma queda no rendimento escolar, sendo que ela era tão dedicada, né? Então, foi a única família que veio por vontade, assim, voluntariamente. Geralmente, as outras crianças, elas chegam já com algumas demandas para serem observadas. Tá. E aí, como que funciona essa avaliação, a neuropsicopedagógica? Uhum. É importante a gente dizer que tem uma diferença, né? Quando a gente faz a neuropsicológica e a neuropsicopedagógica ou até a psicopedagógica, que nós usamos testes não restritos. Então, a gente tem alguns testes que são restritos a psicólogos, só podem ser comprados por quem tem um registro, né, do Conselho Regional de Psicologia, né? E tem muitos testes de padrão ouro que a gente não usa e outros tantos que a gente pode utilizar, né? Então, a gente vai sempre utilizar essas ferramentas que a gente tem aqui do Brasil e algumas fontes complementares que vêm de fora, né, como algumas escalas de rastreamento, enfim, para fazer essa avaliação. Então, geralmente, quando uma família me procura, me manda uma mensagem ou me avisa, né, que a escola encaminhou meu número, eu peço para a gente conversar primeiro. Então, a gente conversa, eu entendo ali a demanda daquela família e explico como vai ser aquele processo para eles. Começando pela anamnese. Então, essa anamnese é um primeiro contato pessoal com a família, onde eu geralmente separo um tempo bem extenso para que eu possa conversar com essa família para entender qual é a demanda, entender o histórico da família dessa criança, entender a percepção dos pais, conseguir inclusive perceber aquilo que os pais conseguem trazer, que estão dentro daquilo que a criança precisa, e outras coisas que eles não entendem o porquê que eles foram encaminhados. Às vezes os pais não têm essa percepção. Então, a anamnese, ela é extensa. Eu tive uma paciente que eu tive uma anamnese de eu não sei quantas horas, porque eu passei com a mãe 2 horas, depois nós fizemos mais uma reunião online de 1 hora, depois a avó pediu para conversar comigo e foi fundamental, porque era uma criança que estava dentro do espectro, mas tinha sinais muito sutis, com prejuízos, assim, diários, mas que eram pouco percebidos, e essa conversa, todo esse histórico, todas as gravações, os vídeos, os relatos da avó, da mãe, ajudaram muito nesse processo dessa investigação, né? Porque ela também
quando a gente vai falar de alguns transtornos, a gente está falando de genética. Então é importante que a gente entenda esse comportamento também da família. Depois disso, a gente eu costumo montar um protocolo de avaliação. Eu vou saber mais ou menos quantas sessões essa criança vai estar comigo. Pode ser que varie para mais ou para menos, depende de como ela cria esse vínculo, como que ela permanece nas atividades, né? Porque eu digo que eu preciso sempre tirar o melhor dela. Então, se ela cansou, eu não vou fazer um outro teste em que ela vai ter um rendimento pior. Se ela não está muito bem naquele dia, talvez eu comece, né, com uma brincadeira mais lúdica e vá observar esse comportamento dela. Montado esse protocolo, eu organizo a comunicação com a escola, as escalas que vão para lá, as escalas que vão para os pais. Quando eu entendo que os pais não são muito bons respondentes, ou seja, não conseguem elaborar de uma forma mais concisa e mais objetiva do que a gente precisa, eu conduzo de forma de entrevista essas escalas para que a gente possa ter uma resposta melhor. Algumas escalas, inclusive, ela tem essa opção de você encaminhar para a família responder ou você fazer a entrevista, um formulário de entrevista mesmo, né? Então, as perguntas são diferentes, você vai respondendo de acordo com esses relatos que você vai percebendo e a observação da criança. Até porque, você falando, né, Gabi, você falou com a avó, com o pai, com a mãe. Muitas vezes o pai e a mãe já começam a ter uma percepção diferente da criança. Sim. E a avó também deve ter um contato mais próximo ali, também tem uma visão diferente daquela criança. Porque é bem mais rico, eu acho que, aí você também pode esclarecer, quando vão mais de uma pessoa para fazer essa anamnese do que só uma. Sim. Porque às vezes a pessoa que vai é justamente a pessoa... Porque tem muita coisa que é perguntado pra gente que na hora você pensa, não sei. Ou você não lembra, ou você não vivenciou aquilo. Porque não é você que convive naquele momento, naquele comportamento com a criança, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante da gente pontuar, Kelly, que as pessoas dizem assim, mas o meu filho é normal, ele brinca normal, ele interage normal, ele come normal. Eu digo, tá, mas me conta o que ele come. Qual é a cor preferida da comida dele? As comidas são mais amareladas, elas são mais crocantes, elas são mais molhadas. Aí as pessoas começam a parar para pensar e perceber que a criança só come um determinado tipo de comida, né? Você vai construindo. Por quê? Porque quando a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento em que os pais não têm noção do que vai vir nesse diagnóstico, embora já tenham sido encaminhados às vezes 2, 3 vezes e só agora chegaram, né, quando o comportamento começou a ficar mais perceptível na escola, as chamadas mais recorrentes, né, ou questões em casa que ficaram mais difíceis, os pais vão perceber aquela criança muito parecidas com eles na infância. Uhum. Então, esses dias eu recebi um pai que ele disse assim, não, mas eu fui assim na escola, eu não conversava com ninguém na escola, eu fui pro psicólogo quando eu era pequeno, eu não tinha amigos, eu não tenho amigos até hoje, eu não gosto de sair da minha casa. Então, para ele, a criança que tinha toda uma dificuldade social, de interação, né, de comunicação recíproca, era muito normal para ele, porque o normal dele não é o normal do que a gente entende do desenvolvimento, né? E aí é isso que eu vou construindo com as famílias, né? Então, quando a família vem e me diz o normal, eu vou costurando essas perguntas, vou construindo esse caminho com eles, fazendo perguntas, aí eu coloco alguns questionamentos, aí eu entendo que os pais não estão preparados para algumas respostas, eu encontro eles uma, 2, 3 semanas depois, e eles já perceberam coisas em casa do filho que eles não tinham percebido. Uma das coisas clássicas que acontece é assim, mas seu filho brinca com outras crianças? Brinca, ele vai no parquinho, ele tá sempre no meio. Eu falei, tá, mas ele chega para brincar e ele fala com o amiguinho, ele dá um bom dia, ele pergunta se o amiguinho quer trocar o brinquedo, ele pergunta se ele pode usar o brinquedo, ele fica ali conversando junto, ou eles estão criando uma brincadeira juntos, fazendo um montinho de areia, ou chamando o amigo para escorregar. Não, ele chega lá, escolhe um brinquedo e fica do lado do amigo brincando lá com o que ele gosta. E aí eu sempre digo assim, então ele não está brincando com, ele está brincando ao lado de, né? Isso não é uma interação. E aí quando os pais vão respondendo e a gente vai trazendo essas questões, eles vão percebendo que as coisas não são exatamente como eles estão vendo ou como eles imaginavam que era o esperado para aquela criança. Então a gente precisa muitas vezes conduzir esses pais, principalmente quando são pais de filhos únicos e bem pequenos, porque daí eles têm muito pouca referência.
Se não tiverem primos próximos, se é uma família que não tem muitos irmãos, que tem sobrinhos, fica mais difícil ainda. Então, essa condução ela é muito importante. Não dá para ser uma lista de perguntas para essa família. Precisa ir de acordo com o que você vai captando do que eles percebem e o que eles ainda precisam construir sobre a percepção do filho deles. E até porque a gente, quando você não entende autismo, a pessoa que é leiga no assunto, quando você teu primeiro contato com uma avaliação, né, ou até no neuropediatra e tudo mais, você não tem noção de que certos comportamentos ou certas rotinas que aquela criança já tem dizem respeito ao autismo. Você acha que aquilo é bonitinho, ou é só mania, ou você não sabe nomear aquilo como algo, mas a outra criança não faz isso, é só o seu que faz. Por que ele faz, né? A brincadeira é sempre daquele mesmo jeito, por que ele gosta de empilhar todas as coisas que as outras crianças não gostam, coisas que até então você nunca tinha se ligado para isso, né? Exato. Então, você trazer essa reflexão e você... Até as questões, eu falo até questões assim que... da comida, é só uma criança enjoada que não gosta de comer. A gente nem pensa que existe seletividade alimentar antes de você entrar nesse mundo. Você não pensa que o sono pode estar atrelado. Então, é legal mesmo nessa parte da anamnese, esse período que você pode tomar contato e conhecer, para você entender. Porque você, como pai, é leigo ali. Exatamente. Por exemplo, tem gente que chega lá e diz assim, mas o meu filho dorme super bem. Tá, quanto tempo ele leva para dormir? Não, mas eu coloco ele na cama às 8, ele só adormece às 11. Eu digo assim, mas 3 horas para ele iniciar o sono? Olha a dificuldade que ele tem. Então, ele dorme de exaustão. Como é que ele acorda de manhã? Ele acorda bem. Eu falei, mas ele acorda falante? Ele é funcionário? Ele levanta e vai tomar o café, ou vai no banheiro, conversa, ou ele é aquela criança... Não, ele levanta e vai pro sofá e fica mais meia hora. A criança não conseguiu descansar. Sim. Então, a gente precisa fazer algumas perguntas... mais didática para esses pais, para eles entenderem que aquilo não está dentro do esperado para a idade. E por isso que é importante a gente entender essas fases do desenvolvimento, né? Principalmente da fala, da linguagem. Eu recebi uma família recentemente em que a mãe relata, meu filho foi para fono, agora ele fala de tudo. Essa criança está em avaliação comigo. Né? E realmente ele tem um repertório de palavras muito grande. Ele é oralizado, mas ele não se comunica, porque ele não conversa com o outro, ele não tem essa comunicação recíproca que a gente espera. Oi, tudo bem? Tudo bem? Posso brincar com isso daqui? Tia, vem me ajudar. Porque o que a gente espera de uma criança que entra no consultório, né? Eles entram e tem lá um nicho grande, cheio de brinquedo bem colorido e um tapete. Ou que eles vão perguntar o que é isso, se pode pegar, ou se o que tem naquele armário. Se perceber que não consegue montar sozinho, pedir ajuda, né? Tem alguns comportamentos que a gente espera dessa criança. E quando isso não acontece, a gente precisa também ir explicando para o pai que essa habilidade que ele já deveria ter desenvolvido ainda não aconteceu, ainda não chegou, e isso é um atraso. E tempo da criança não existe, existem marcos do desenvolvimento. Gabi, mas você foi professora de escolas construtivistas que respeitam o tempo. É muito diferente você pegar uma criança que contempla, que gosta da arte, que gosta do sensorial, que gosta de comer com mais tranquilidade. Isso é uma coisa, isso é o perfil daquela criança. Marco de desenvolvimento é uma régua que precisa ser seguida. Ela tem uma margem, assim como a gente tem margem nos testes, assim como a gente tem margem para tudo, né? Mas ela precisa ser respeitada, porque é justamente... isso que tem dificultado demais e crianças que chegam com muitos atrasos. Não, mas não teve a necessidade de falar. Não existe nenhuma criança no mundo, não existe um ser humano que não tenha a necessidade de se comunicar. Ele só não conseguiu ainda encontrar uma maneira efetiva, né? Tanto que a criança, quando ela não fala, quando ela é não oralizada, ela tende a bater, a usar o adulto como um objeto, porque ela leva e aponta, ela morde a outra criança, ela empurra, ela puxa, porque ela precisa se comunicar. E o comportamento, ele também é uma comunicação, né? Que vem antes da habilidade da linguagem. Então, se ela não desenvolveu a linguagem, ela vai buscar o quê? A habilidade anterior à linguagem, que é o corpo. E aí também fica bem evidente as habilidades que ela não conseguiu atingir. Ainda nessa parte da anamnese, assim, Gabi, a gente até estava assistindo uma série que era defendendo
Defendendo Jacob. Tá. Então, voltando pra anamnese. A gente tava assistindo uma série que era Defendendo Jacob. E aí, esse menino ele é encaminhado para fazer uma avaliação com uma psicóloga. Ou um professor... Não, é uma psicóloga, pelo que parece, assim. Uhum. E aí vai o pai e a mãe. E a psicóloga pergunta, por exemplo, como era para ele dormir? E o pai falava, ele dormia a noite inteira. E a mãe, ao mesmo tempo, respondia, ele acordava toda hora. Tipo, a mesma pergunta, duas respostas diferentes. Aí, como que ele era com os amigos? Ele não tinha amigos. Nossa, claro que ele brincava com as crianças. Aquilo que você falou, né? De estar no parquinho junto no meio, mas não interagindo com as crianças. Então, assim, percepções diferentes desse pai e dessa mãe. E aí tem um momento que o pai fala, para de tentar achar coisa pro nosso filho, porque ele é normal. E aí o medo, né, de que viesse alguma questão ali nesse diagnóstico. Isso é bem comum. A gente vê, eu recebo muitos relatos de mães, principalmente, contando que o marido não aceita que o filho tem alguma coisa, ou pessoas da família que dizem, olha, eles não aceitam, a família não aceita que tem algo diferente ali acontecendo. E quando chega esse casal, digamos, né? Chegou esse casal para você e você faz essas perguntas e você tem respostas completamente diferentes. E nenhum abre mão da resposta, tá? Uhum. Mantenha esse ponto de vista. Como fica? Então, a gente vai precisar construir as narrativas e aí a gente tem um olhar... quando a gente vai conversando com esses pais, a gente vai entendendo a percepção desses pais da realidade ou da não realidade. Como eu falei, né, é um pai que chegou para mim, que muito provavelmente está dentro do espectro, por várias características que a gente já percebe na anamnese, né, daí voltando ali para o autismo, e daí claro que ele vai dar respostas que talvez não sejam precisas porque é a ótica dele. Se a gente tem um paciente que tem uma questão mais importante, mais delicada, em que a gente não consegue desvendar através daquele paciente, a gente começa a buscar rede de apoio. Então, escola, psicólogos anteriores, relatos das escolas anteriores, como era na escola quando menor numa creche, né, ou na educação infantil. Puxa vida, a avó, o vô, um amigo, a gente precisa cercar. Não conseguiu? Pede ajuda para mais um profissional para entrevistar essa família, para ter uma segunda opinião, porque a gente não pode simplesmente considerar duas visões. Por exemplo, quando os pais são separados, independente deles terem uma boa relação ou não, eu peço para que ambos estejam na anamnese ou pelo menos nas entrevistas dos formulários para que eles cheguem num comum acordo. E daí, às vezes, eles trazem, comigo acontece de tal forma e comigo acontece de outra forma. Porque, às vezes, a criança passa mais tempo com um ou mais tempo com o outro, né? Então, por exemplo, quando eu lembro do meu filho pequeno, meu filho era uma criança de baixíssima demanda. Ele dormia muito bem, mas ele passou 2 meses com sono desregulado. E se você perguntar para o pai do meu filho, ele vai dizer que ele tinha um sono péssimo a infância inteira, porque ele lembra daquele período do cansaço. E aí, quando a gente vai marcar o tempo, eu digo, mas eu tenho vídeos. Eu falei, mas quantos vídeos, né? Desde que idade você tem esses vídeos dele não dormindo de madrugada? Quando ele tinha 1 ano, 1 ano e 2 meses. E o resto? O resto ele dormia. Então, a gente vai precisar ir mais a fundo, porque, de forma geral, eu tenho uma colega que é psicóloga, ela inclusive é psicóloga dos meus filhos, que ela fala que os pais não são bons respondentes. A gente precisa contar que eles não são bons respondentes sobre os seus filhos. São poucos os pais que têm uma visão muito transparente sobre o que está acontecendo, né? Porque, geralmente, ele chega lá e, a partir do filho, ele descobre alguma coisa que não vai bem nele ou na mãe da criança, ou na família ampliada ali, né, nos avós, tios, primos. Então, a gente já considera que os pais não vão ser excelentes respondentes, né? E a gente considera que eles vão ter visões diferentes, e a gente precisa ir costurando até chegar, né, num olhar. E daí, quando a criança é menor, a gente observa muito a criança. Quando a criança é maior, às vezes a gente precisa de ajuda da escola, dos amigos, né? O que se relata, o que tem de histórico, para a gente poder entender o que está acontecendo ali. E também aí com relação... Quando... Agora falando, você também pega adolescentes. Então, um caso curioso, eu tô com vários adolescentes e pré-adolescentes de 11, 12, 13 e agora uma que vai fazer 14.
É Então, bem interessante. essa fase é uma fase diferente da criança que chega ali e tem todo aquele estímulo do brincar e dos brinquedos diferentes e tudo mais, né? Sim. Que é mais espontâneo, né? Sim, O adolescente, em alguns casos, eles nem queriam estar ali, né? sim. E aí, eu lembro claramente, né? Te falei isso antes, assim, que quando eu fui numa psicóloga, eu era adolescente, minha mãe me levou, que minha mãe achava que eu tinha um comportamento terrível, e eu cheguei devia ter mesmo, né? Mas aí, quando eu cheguei lá, eu menti tudo pra ela. Uhum. Tudo. E me portei, tipo, né? Como se não tivesse nada aquilo e tudo mais. E ela falou, não, beleza, tá tudo bem com você não precisa de psicólogo. Uhum. Entende? Então, assim, tem esses casos que acontece de a criança também tentar burlar ali esses testes. Como que esses testes vocês conseguem aí, tipo, que a criança não engane, né? É bem engraçado isso, porque um dos grandes investimentos ali do consultório são jogos e materiais de reabilitação que envolvem funções executivas, planejamento, velocidade do processamento, né? Então, são jogos mais complexos que precisam muito da ação da criança, precisa muito da ação coordenada de comando visual e auditivo, comando verbal e visual. Então, tem jogos que são pensados para isso. E quando eu vou escolher, eu vou pensando nessas características das crianças que aparecem, né? Então, por exemplo, tem uma criança que foi lá no consultório, uma amiga minha foi fazer uma avaliação complementar, é uma neuropsicóloga, foi fazer alguns testes restritos. Ela falou, puxa, eu nunca vi alguém terminar o teste do BPA, que é um teste padrão ouro aí de atenção, antes do tempo, né? Com os 3 símbolos lá, que é a parte mais difícil. Mas a gente sabe que essa criança tem um perfil muito mais impulsivo do que efetivamente uma criança atenta, porque você conversa com ela e ela se perde, ela não consegue terminar um parágrafo. E por isso que a avaliação ela não pode acontecer com 1, 2, 3 sessões com uma criança. Ela precisa de mais tempo. Tem crianças pequenas que vão lá para uma observação clínica, se elas ficarem 40 minutos comigo, eu já vou saber todos os prejuízos que ela tem, e daí eu vou na escola, vou observar, vou levantar mais dados. Mas é muito irresponsável julgar essa criança só num dia, porque ela ainda não tem vínculo comigo. Eu tenho uma criança que interagiu 0 comigo há 2 semanas atrás. Semana passada ela já me chamou para brincar. Hoje ela já me pediu ajuda para abrir a caixa do brinquedo. Então a gente precisa de mais tempo para a gente observar. Então, a criança que eu falei que foi voluntariamente pela família a ser avaliada, ela é uma criança espetacular dentro da média em todos os testes. Se você disser para ela assim, meu bem, pegue ali aquele jogo, embaralhe e dê 12 cartas para cada um. Ela não vai lembrar onde está o jogo. Se ela lembrar, ela vai esquecer de embaralhar e vai dar a carta. Provavelmente um vai ter 13 e um vai ter 11. Por quê? Porque ela tem um TDAH no perfil desatento, essa criança. Mas dentro das escalas, ela é uma menina extremamente dedicada, com uma família extremamente presente. Eles têm dias de jogos em casa, eles têm tempo de qualidade. É uma criança que tem aula de piano, tem aulas extras, então é uma criança muito abastecida culturalmente, tem um senso de responsabilidade, é uma adolescente. Fez 12 anos agora em janeiro. Mas você vê que ela tem um trabalho triplicado para executar as coisas. Então, na clínica, não é só o resultado do teste, é como essa criança executou esse teste. Então, por exemplo, esse menino que foi lá e terminou o BPA. Gente, ele começou lá na esquerda, ele foi lá para baixo, ele foi lá para cima, ele foi lá para outro lado, ele virou o papel. Então, assim, você vê no comportamento que aquilo, a fala dele de que ele tá perfeito, não se sustenta. E é nesse sentido que a gente precisa chegar. Geralmente, os adolescentes que chegam lá, eles já entenderam que tem uma dificuldade, os pais já conversaram, eles têm uma consciência. Daí eu pergunto por que eles estão lá. Eles dizem que lembram mais ou menos. Pergunto se eles querem que eu explique. Eu digo, olha, a gente tem algumas coisas para fazer e tem outras coisas que são mais legais. A gente pode ir. E aí, com eles, eu sempre, mesmo fazendo um protocolo, né, de roteiro, eu não junto, por exemplo, duas aplicações de estímulo sonoro no mesmo dia, porque o segundo pode ser prejudicado. Mas se eu tiver a opção de mais de uma aplicação de tarefa ali para ele, eu digo assim, o que você prefere fazer primeiro? Me conta um pouco mais. E aí ele se sente mais pertencente no sentido da escolha. Ele já está num lugar que talvez ele não queria estar, né? E daí, se você perguntar, você é bom de matemática? Não, sou muito ruim. Aí você pega um jogo de matemática que ele diz que ele é muito ruim, que é muito divertido, ele se diverte.
eu tenho um adolescente lá de 13 anos que é justamente isso, assim, não sai do quarto, não interage, muito tempo de tela. Ele é espetacular no consultório, porque ele adora ser desafiado. Ele é um menino que tem uma inteligência muito acima da média, mas tem uma falta de planejamento. Então, tem jogos que ele diz assim, inútil, eu não consigo montar isso aqui. Porque o planejamento dele, visual, motor e de processamento, não permite que ele consiga fazer. Então, os testes dele todos vão vir altíssimos. Mas, clinicamente, a produção dele, a resposta dele aos estímulos é muito pobre. Então, essa observação, ela se dá na quantidade de vezes que você vê essa criança, né? Na quantidade de oportunidades que você traz e desafios, porque a partir da anamnese também a gente vai provocar algumas situações para que essa criança responda aquilo que você precisa que ela responda, né? E aí a maioria dessas crianças que chegam para você, elas já são ali como a gente falou, né? Tipo, são indicadas ou por uma escola, geralmente por médicos, profissionais da área, assim. Então ela já vem mais ou menos com o direcionamento do que você precisa descobrir ali, no caso, né? Que precisa investigar, ou né? investigar, na verdade. E aí, tem diferenciação quando te falam, acho que a gente até podia falar, né? Avaliação para TEA, avaliação para TDAH, avaliação para as altas habilidades. São diferentes? Ou você vai avaliar como um todo? Como é a história? Eu falo como uma pessoa que já passou por processos de avaliação, né? Tenho 2 crianças que já passaram por processos de avaliação. E eu acho, desculpe o palavreado, mas uma tremenda sacanagem você se resumir a uma queixa da família. Quando a gente vai pensar no autismo, a gente sabe das comorbidades que vêm com ele, né? 81% das crianças autistas têm TDAH. Dos adultos também autistas têm TDAH. Outros tantos têm transtorno de conduta, transtorno de humor, né? Tem transtorno depressivo, tem outras questões que são importantes ali. No TEA, né? O TDAH, a gente tem transtorno do desenvolvimento motor, tem o transtorno opositor desafiador, né? Tem questões acadêmicas, né? De impacto acadêmico e social. Então, eu acho muito pobre quando a gente avalia uma coisa só. Porque, às vezes, a gente tem, por exemplo, clássico. A criança é muito desobediente, ela é muito afrontosa, ela deve ter um TOD. Muitas vezes é uma rigidez cognitiva que não foi trabalhada, né? E é uma criança com alto potencial de aprendizagem. Então vai fazer um teste de inteligência? Primeiro a gente vai mapear essa criança, vai reabilitar essa criança, flexibilizar essa criança para depois fazer um teste em que é uma régua e que eu preciso de um número, né? Porque senão eu também não estou dando a oportunidade dela de oferecer o melhor nesse sentido. Então, quando a família vem para mim, assim, grande parte das famílias já vem com uma questão ou do TDAH ou do TEA. Se nesse caminho eu percebo que essa criança tem uma alta habilidade, seja de perfil criativo, de perfil acadêmico, tem algumas crianças que você vê que tem um raciocínio lógico muito acima, ainda que não se desempenhe tão bem no teste. Às vezes o teste dela, o resultado é na média, mas você vê quando ela joga uma estratégia muito diferenciada, respostas muito bem elaboradas, e aí a gente já começa a pensar também em ampliar isso para as altas habilidades. E daí sim entra um teste restrito que eu preciso de um outro profissional, que daí cabe à família querer seguir nessa investigação, né? Ou não. Quando é uma criança pequena, né, que a gente ainda não tem ali o teste do QI, a gente pode evidenciar de outras formas, colocando no relatório isso. Mas eu costumo fazer todo um rastreamento, inclusive um rastreamento emocional da criança. Por quê? Uma criança deprimida vai responder de uma forma muito diferente de uma criança que está bem, né? Uma criança desregulada vai responder muito diferente de uma criança que está tranquila, que você não precisa de tantos manejos, né? Às vezes a família chega lá, não, mas é tranquilo. Quando você vai perceber, a família mudou toda a rotina dela a vida inteira para aquela criança não se desregular. Ela entra no consultório, ela não vai dar conta, né? Então a gente precisa investigar todas as questões junto com a família, junto com a criança e junto com a escola. A escola é um bom aliado nesse sentido e sempre que eu posso eu vou à escola, né? Quando são crianças pequenas eu vou observá-las na escola, quando são crianças maiores não, porque eles ficam intimidados, alguns se sentem constrangidos, a menos que a criança ainda não me conheça, né? Fiz uma anamnese,
entendi que eu preciso ir na escola, então eu vou lá sem ela saber quem eu sou e vou andar lá no pátio enquanto ela tá no recreio. Quando a escola permite, né? Algumas escolas não permitem que os profissionais entrem, o que é muito triste, porque é muito rica essa observação. Hoje, eu tanto estive numa escola em que não me permitiu a entrada, apesar deles terem me encaminhado o paciente, e outra em que eu sentei com as crianças no chão da sala, e foi muito importante essa observação, né? Mas eu faço uma avaliação de tudo, porque eu já recebi a minha avaliação assim, olha, isso aqui que você me pediu para avaliar, não, você não tem não, mas tem outras coisas que talvez tenha, daí você continua procurando. Fica em cima do muro, né? Na dúvida, tipo, E daí o você que vai é? procurar outro profissional, você vai dizer assim, eu paguei uma avaliação, né? Uma avaliação, ela tem um custo que não é só o financeiro, é tirar a criança da rotina, às vezes se deslocar por alguns minutos ou muitos minutos. Eu tenho famílias que vêm de longe, né? Colocar a criança dentro de um consultório, achar uma vaga de estacionamento, os pais param ali 2 horas, porque é meia hora para ir, mais 1 hora de consultório, mais meia hora para voltar. Todo aquele investimento para chegar lá e dizer assim, ó, isso aqui que você me pediu não tem não, mas aí você segue procurando. Eu acho uma baita de uma falta de respeito com a família, porque ela tá ali esperando que você direcione ela. Claro que pode ser que a gente não encontre coisas naquele momento, mas a gente precisa direcionar a família. Olha, nesse momento a gente não conseguiu encontrar aqui, mas a gente vai precisar então de acompanhamento para poder seguir. Aí é uma coisa diferente, né? Uhum. Mas eu geralmente entro com tudo, e quando a família se mostra muito insegura com alguns temas, principalmente do TEA, eu aviso, olha, tem algumas escalas que elas são de investigação do TEA, mas quando ela não tem critérios do TEA, ela também é um embasamento para um TDAH. Então saiba que eu vou te fazer perguntas, não se incomode, tudo bem, vocês estão à vontade, vamos pesquisar tudo que a gente tem para pesquisar. Então eu vou construindo isso com a família também, para que eles saibam que eles vão ter realmente um rastreamento de A a Z. Até porque se for pensar, né, o TEA, o TDAH e a habilidades, eu sempre falo que elas estão muito na mesma linha. É muito tênue, às vezes, o que separa uma coisa de outra, né? E o que faz, às vezes, ter mais de uma coisa ali, a dupla né? excepcionalidade, né? Ou às vezes até mais do que isso. Então, sim, a gente tem essa questão, né? Eu estava conversando com uma colega que atende no consultório comigo, que TEA, altas habilidades, é uma coisa que anda muito junto. Eu não sei se daqui a alguns anos a gente não vai ter um CID para essa coisa junta, sabe? Porque a gente já teve tantas mudanças, né? O DSM-5 depois de 2013 aí traz pra gente um outro olhar, né? De prejuízo para um TEA de nível 1. A gente sabe que altas habilidades têm alguns impactos, principalmente os altamente superdotados, né? De QIs muito elevados, diferentes daqueles que têm um perfil um pouco acima da média só. Mas eu acho que são coisas que a gente precisa observar e que às vezes é difícil a gente rastrear, né? Mas a gente precisa ter um olhar ali apurado e lembrar, voltando sempre no DSM-5, os critérios diagnósticos, né? Que são diferentes, eles não são diferentes, mas eles se apresentam de formas diferentes entre meninos e meninas. Então, né? Meu filho autista, superdotado, com um transtorno depressivo, né? Uma comorbidade dele ali do TEA. É uma criança que tem uma fala mais adultizada, mais robotizada, mais pausada. Uma criança que está mais dentro daquilo que você observa do prejuízo, que quando a gente fala de prejuízo é aquilo que falta, né? Mas quando a gente vai pensar no critério, o prejuízo não significa a falta, é o que, em que ele te prejudica. Aí você pega a minha filha, sedutora, falante, canta, afinada, ritmada, querida por todo mundo na escola. O grande prejuízo dela é o quê? O excesso. Ela fala maravilhosamente bem, mas nem quando ela vai tomar banho, ela fica quieta. E ela não percebe aquele momento de parar. E ela não percebe o momento da pausa. Ela não percebe que aquilo está inadequado. Isso também é um prejuízo, né? E daí a gente vai olhando esses prejuízos, como eles se apresentam de formas diferentes, em contextos diferentes. já aproveitando que você falou, né, de meninos e meninas. A avaliação também é diferente? Tem um olhar diferente? A avaliação não é diferente, mas a condução, principalmente na anamnese, é uma coisa que a gente vai construindo com a família outras perguntas, outras formas, né? Esses dias eu estava vendo uma live justamente de um neuropediatra que a gente conhece. Ele fala, a mãe de menino vem aqui, ela conta o comportamento da criança e aquilo já fecha um diagnóstico quando ela já vem com um prejuízo muito grande. A menina, a gente precisa ir construindo essa anamnese.
porque ela tem ali um perfil mais mascarado, ela tem uma imitação do comportamento, né? Ela tem uma readequação nos ambientes pelo pertencimento. Então, a gente precisa entender aonde estão os prejuízos e se esses prejuízos cabem dentro dos critérios, né? Que são os déficits permanentes de comunicação e os padrões restritos e repetitivos. Às vezes, um padrão restrito não é aquela estereotipia que a gente está acostumada, da criança que balança a mãozinha, que fica girando para se regular ou anda na pontinha do pé. Às vezes é só brincar com um bichinho, às vezes é só brincar de uma única maneira, às vezes é ter muitos amigos, mas conseguir brincar com um por vez, não dar conta de uma relação de mais crianças. Então, tudo isso a gente precisa ir observando e construindo nessa observação com a criança e com a família. Eu acho que foi quando eu entrevistei a Benaia, que várias coisas que ela falou, que eram diferentes em meninas e meninos, aí eu fui pensar, nossa, nunca tinha pensado sobre essas diferenciações assim. E eu tinha quase todas, mas a gente nunca... Porque a gente tem esse padrão de que a menina, ela é mais quietinha, ela vai ter né, educada pra ser essa menina ali que não dá trabalho, né? Uhum, sim, a gente E tem o uma menino, diferenciação. geralmente o menino, os pais se incomodam quando ele é quieto demais ou né, tipo, é o contrário ali, tipo, da menina, né? A gente tem um comportamento, né, esperado de que o menino seja mais espoleta, vamos dizer assim. E existem os memes lá, né? Meninas são mais tranquilas, disseram eles, mas as meninas também são espoletas. E existe um comportamento esperado dessa menina, que ela seja mais comportada, que ela entenda das regras sociais de uma forma mais elaborada do que o menino. E isso foi o que mascarou muitos diagnósticos, né? Inclusive, a gente tem ali a diferença de 1 para 4, né? A cada 4 meninos, uma menina. A gente já imagina que isso seja 1 para cada 2, 2,5, justamente porque hoje a gente tem uma consciência dos prejuízos de uma forma diferente, né? Mas ainda é uma construção. E quando eu recebo bastante meninas de nível 1, daqueles assim que todo mundo diz assim, mas será? E aí fecha diagnóstico. E são pequenas sutilezas que a gente vai pegando, que não são tão sutis, mas que são permitidas dentro do comportamento feminino. Não à toa, se a gente for olhar os adultos hoje, né? Depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, transtorno de ansiedade generalizada, são pessoas que muitas vezes passaram anos sem um diagnóstico correto, sendo medicados em terapia e não melhoram desse quadro. E nem vão melhorar, né? Não vão, porque o diagnóstico está errado. E por que eu digo isso? O meu filho, ele fez terapia desde os 2 anos e meio, quando ele apresentou atraso de fala. Na época, ele teve otite de repetição, o que prejudicou muito o diagnóstico, porque a gente sabe que a otite de repetição atrasa várias coisas, né? E a criança cresceu no mundo mais silencioso, ele tinha perda auditiva expressiva, né? Mas a desenvoltura dele, o desenvolvimento dele não aconteceu como era o esperado. E ele fez terapia dos 2 anos e meio até a pandemia. Parou. A gente tinha feito a primeira avaliação, segunda avaliação, terceira avaliação, passou em fono, cercamos tudo, ele fazia várias terapias. Quando a gente fechou o diagnóstico dele há um ano e meio atrás, 2 anos agora, a gente entendeu exatamente onde estavam as questões dele e a atuação direta para as questões dele, em menos tempo do que todos os outros anos de terapia, nos trouxeram respostas muito mais consistentes e uma melhora da qualidade de vida muito melhor, porque a gente sabia com o que a gente estava lidando, né? E eu sempre falo para as famílias que diagnóstico não é destino, diagnóstico é GPS, né? Antigamente, a gente ia para casa da nossa mãe, pegava aquele caminhozinho, ia lá. Se choveu, se atolou, se tinha acidente, se tinha trânsito, era aquele caminho que a gente ia. Não sabia que horas ia chegar. 1 hora chegava lá, né? Desviava, às vezes se perdia no caminho. Hoje, a gente liga o GPS e sabe qual é a rota mais rápida, qual é a rota com menos trânsito, a rota que foge do alagamento, onde tem o radar, e a gente chega com uma previsão do horário que a gente vai chegar e como que a gente vai chegar lá. E quando a gente fala de diagnóstico, não é colocar rótulo,
É nos dar um direcionamento para aquilo que a criança precisa. É entender onde a gente vai atuar. É a mesma coisa de uma criança que está na escola, ela está lá passando, sempre raspando, fica em recuperação. Antigamente tinha a segunda época, né? Agora eu acho que já não tem mais, porque eles vão fazendo recuperação a cada trimestre. Aí faz reforço na escola, daí vai com a psicopedagoga que faz reforço do conteúdo e aquela criança não consegue passar daquela média raspando. Gente, alguma coisa naquela criança não está desenvolvida porque ela não consegue aprender. Se ela não está com todo aquele estímulo se desenvolvendo, é porque o estímulo não está sendo feito para aquilo que ela precisa. Eu tenho uma criança que tem uma dificuldade pedagógica gigante. E eu fiquei pensando, e tem um TDAH de perfil desatento, que é bem difícil da gente pegar na infância dos menores ali. Acontece quando a alfabetização não chega, com outras questões importantes. E eu fiquei pensando, como é que eu vou refazer o caminho da alfabetização com essa criança se ele tem uma dificuldade muito grande de aprender e ele já está no 3º ano? E aí, quando ele fez os exames todos, eu pedi a integração de processamento visual, né? E entendeu-se ali que ele tinha uma questão de maturidade, tinha algumas alterações e tal. E esses dias eu peguei ele lendo as consignas das situações, problemas da intervenção, depois de um tempo de reabilitação de discriminação visual. Ou seja, de tudo que ele tem para recuperar, a questão visual dele é tão importante que quando eu reabilito isso, vem junto de efeito colateral a melhora em outras áreas. E aí, ontem eu conversando com a psicóloga dele, ela falou, nossa, eu dei uma tarefa que eu achei que ele não ia dar conta. E eu me surpreendi, porque ele conseguiu realizar. Não foi da melhor maneira possível, mas ele entendeu o que estava escrito, ele entendeu o que precisava ser feito e ele fez. Então, a gente precisa entender aonde que a gente vai. Quando chega uma criança para mim assim, precisa trabalhar a matemática. Eu digo, não, primeiro a gente precisa avaliar essa criança e entender o que está faltando. Porque se ela for uma criança com TDAH e eu não reabilitar os processos atencionais dela e não tiver um direcionamento, ela não vai conseguir aprender a matemática. Porque ela vai ficar caindo da cadeira. Eu tinha uma criança que fazia teste deitado no chão, batendo o pé na parede, porque ele não conseguia parar. Se eu colocasse ele na cadeira, ele não conseguia fazer a tarefa que eu tinha dado para ele. Se eu não reabilitar esse corpo com uma terapia ocupacional, se eu não reabilitar esse processo atencional, esse tempo de permanência do esforço, esse tempo de permanência, né, dentro de uma atividade, não adianta eu ensinar matemática para ele. Ele não vai estar lá. As coisas estão todas conectadas, né, criança? Exatamente. A gente não é um ser que agora só liga essa chavinha, então você tem que fazer matemática, mas eu não tô pronta ainda. Exatamente. Eu não tenho a maturidade ou falta alguma coisa ali nesse processo. Algumas crianças, inclusive, não têm os pré-requisitos, né? Então, Gabi, aproveitando assim, você falou por cima ali de algumas comorbidades. E quais são as que aparecem mais na hora da avaliação, assim? Eu lembro que na minha, por exemplo, apareceu lá o TEA, o TDAH, e daí apareceram ansiedade, depressão, essas coisas. Aí, na do filho, apareceu também a questão da ansiedade. Quais são as que mais aparecem? Tanto no TEA quanto no TDAH e altas habilidades também, né? A gente tem bastante comorbidade ali associado, né? Sim, a gente tem, mas como alta habilidade, geralmente para mim vem como queixa secundária, eu acho que é o que eu menos lido com comorbidade, né? Eu, às vezes, descubro no caminho de uma criança que tem uma outra hipótese diagnóstica primária, né? E aí a dupla excepcionalidade, ela vem nesse caminho, mas a gente vai pensar assim no TEA, né? Então, a gente tem o TEA e geralmente tem um TDAH associado, até porque se a gente for pensar em questões de porcentagem, é o que mais está associado. Mas a gente tem algumas crianças maiores, por exemplo, com mais dificuldade de interação, principalmente meninas, em que a gente já identifica nas escalas de rastreio uma depressão ali aparecendo, né? Então, é claro que a gente não vai fechar um diagnóstico de transtorno depressivo de uma criança, de uma adolescente, mas a gente vai olhar ali quais são aqueles riscos e vai trabalhar aquilo para que aquilo esteja, né, bem acompanhado, para que a gente não tenha outras questões que vão aparecer depois, né? O transtorno de humor, por exemplo, que é uma comorbidade também do TEA, ele é mais facilmente identificado
quando a gente faz a intervenção. Então, vai para o psicólogo para fazer o treino de habilidades sociais, vai fazer aba, enfim, as crianças maiores que têm ali um risco de transtorno de humor, ele vai sendo identificado na intervenção. Por quê? Porque daí ele vai ficar longos períodos com aquele terapeuta, né? O ideal é que não mude de terapeuta, encontre um bom terapeuta e permaneça, que tenha esse vínculo, que tenha esse histórico, que seja um terapeuta que tenha bom contato com a escola, com a outra, com o restante da equipe, né? Com o terapeuta ocupacional, com a psicomotricista, com o fono, enfim. Mas eu acho que de TEA, basicamente, é TDAH. Lá no consultório eu tenho bastante TEA com altas habilidades, né? Então, tenho bastante mesmo. Mas tem algumas crianças com risco de depressão, né? Transtorno opositor desafiador. Quando eu pego algumas crianças para avaliar, e isso vem como uma hipótese, né? Eu tenho uma criança que fechou esse diagnóstico junto com o TEA, mas é um caso bem específico de várias questões que, inclusive, envolvem ali o ambiente, né, em que vive, enfim. Eu acho muito complicado a gente fechar esse diagnóstico quando a gente tem uma criança que apresenta uma rigidez cognitiva muito expressiva e ela nunca foi reabilitada, né? Então, como a gente sabe que o TOD ele tem ali uma desregulação emocional, essa questão opositora muito a ver com a rigidez, a gente precisa ter um pouco mais de cautela, ao meu ver, né? A menos que, por histórico, chegue num médico muito experiente para esse laudo e ele concorde em que aquilo ali realmente faz sentido, fecha-se o laudo. Mas fechar dupla excepcionalidade logo na primeira avaliação, assim, na avaliação, né? Com todo esse processo de anamnese, entrevistas, escola, várias sessões com a criança e a devolutiva, TEA com TDAH, TEA com risco de transtorno depressivo, com risco de transtorno de ansiedade, TEA com altas habilidades, né? Daí TDAH, a gente pode falar de outras coisas, por exemplo, TDAH a gente tem os transtornos de aprendizagem, bem, né, geralmente às vezes a criança, se ela for de um perfil desatento, passa muito despercebido, porque ela é aquela criança boazinha na escola, ela só perde um lápis de vez em quando, esquece de fazer a tarefa, né, chega um pouquinho atrasada e tal, mas geralmente ela tem ali um transtorno de aprendizagem envolvido como uma comorbidade. E algumas crianças também têm o transtorno do desenvolvimento motor, tem uma porcentagem alta, né? Eu não tenho nenhuma criança com transtorno de desenvolvimento motor junto com o TDAH, porque as que têm questões motoras são crianças que estão dentro do espectro do autismo, então a gente também já espera, né, uma questão ali motora. Então a gente não aponta. Mas o que mais tem são esses, assim, eu não recebo crianças, por exemplo, apesar de, né, a gente trabalhar com tudo, crianças com dislexia, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente, muito psicopedagogo trabalha, muita escola, né, encaminha. Eu tive demanda de uma criança só dessa. A minha demanda primária é TEA mesmo, né? Até porque eu faço um trabalho voluntário numa associação de apoio às crianças com autismo, né? Que é a Ampara. Então, vem bastante criança de lá. Então, essas avaliações, elas se expandem para a rede de escola municipal, estadual, para neuropediatra, né? Às vezes que são do SUS, mas são bons pediatras também, atendem a rede particular. Então, vai vindo encaminhamento meio que por essa demanda, né? E a ideia é que eu fique nessa demanda, para ser especialista nisso, né? Me dedicar integralmente para isso, para que a gente possa sempre estar ali entregando o melhor. E o que as pessoas falam de diagnóstico diferencial? O que é um diagnóstico diferencial, Gabi? Só para o pai entender. Tem que fazer um diagnóstico diferencial. Tem uma explicação bem boa que o Liberalesso fez recentemente. Recentemente não, já faz uns 2, 3 meses, de uma criança que um médico de São Paulo ligou para ele. Era uma criança que foi adotada, tinha recebido o diagnóstico do TEA, mas não parecia fazer sentido TEA e TDAH. E daí ele foi dizendo, né, que ele explica que o diagnóstico diferencial é justamente isso. Você pega os critérios, analisa e entende se todos eles estão ali efetivamente. É igual o TOD, por exemplo. Quando você vai olhar a rigidez cognitiva, você vai descartando outras coisas. Então, você vai fazendo esse diagnóstico para ir limpando e ver se realmente aquilo está lá. Já aconteceu de neuropediatra me encaminhar a avaliação, que está meio confusa. A criança já tem um diagnóstico, mas as histórias não batem e eles pedem uma reavaliação, justamente avaliando esses critérios para uma diferenciação de diagnóstico para TEA ou não para TEA, por exemplo. Porque até eu acho que eu ouvi também
acho que a doutora Uzeni também que falou isso aqui, assim, que é bem importante o profissional ter esse olhar, né? Porque Sim. senão ele pode confundir os diagnósticos. E principalmente Sim. aquilo que a gente falou ali, altas habilidades, às vezes tem coisas muito parecidas. Aí fecha ali, altas habilidades com uma fobia social, mas não é fobia social, né? Pode ser autismo, ou não ser um autismo e ser uma outra. Sim, eu recebi uma criança recentemente no consultório também com uma avaliação, uma criança com alta habilidade, não muito alta, mas um perfil superior ali, né? Com algumas questões, com uma avaliação psicopedagógica, neuropsicológica, complementar. Uma criança que tem muita fobia, que tem muita desregulação, que não consegue andar no carro porque enjoa e vomita o tempo todo. Então, para ele se deslocar para uma terapia, existe todo um preparo de que a mãe vai parando no caminho e ela sai do Xaxim e vai lá me encontrar no Juvevê, ou seja, é um percurso longo, né? E não existe nenhum rastreamento ali emocional, não existe nenhum rastreamento de rigidez cognitiva. Chega uma avaliação para mim que não tem nem referência do que foi feito direito. Eu digo, olha, eu sinto muito, mas eu chegar na escola e cobrar da escola um posicionamento com essa avaliação, eu não sei nem o que eu vou pedir para a escola. Porque não faz sentido o que está aqui. Eu preciso entender alguns processos, né? Você ter uma escala, né? Tinha lá uma escala de SNAP 4, que nem sempre vem apontando um TDAH, né? E mais nada. Uma anamnese que não traz todos os atrasos que esse menino teve, uma cirurgia de olho, uma dificuldade de enxergar, uma acuidade visual comprometida, esse enjoo no carro. Eu vou ter que refazer isso aqui e entender por que só a alta habilidade não preenche os critérios de dificuldade dessa criança, né? Isso também é um diagnóstico diferencial. Entender que está faltando alguma informação ali, né? E aí encaminhei essa criança e falei, olha, se você não quiser fazer avaliação comigo, se você não quiser se deslocar daqui, se você me disser assim, Gabi, eu não acredito em nada do que você me falou, mas me dê um conselho, eu digo assim, procure uma terapeuta ocupacional para trabalhar essa questão com o seu filho. Imagina, ele não consegue se deslocar porque ele vomita o tempo inteiro no carro, é muito sofrido. E daí ela ligou, né, para terapeuta ocupacional, que eu gosto de trabalhar, e eu já tinha dito para ela que ia entrar em contato. Ela levantou várias coisas e falou, então, mas é que a investigação do teu filho está incompleta. E daí a mãe me ligou e falou assim, então, lembra que você disse que precisava complementar? Realmente a gente precisa terminar essa avaliação de uma forma um pouco mais completa, né? Um pouco mais olhando todos os aspectos ali. Então, nesse sentido também é difícil quando a gente pega uma avaliação pela metade, assim. É por isso que é importante já avaliar a criança como um todo, não etapas, Sim, né? Senão a gente fica muito perdido. Exatamente. Tem uma escala que eu adoro e que eu acho que as pessoas devem fazer um voodoo de mim nas escolas, que é a Vineland, né? Que é uma escala de comportamento adaptativo. É um livro. Eu já mando quase que uma carta me desculpando para os professores. Os pais também dizem assim, mas tem que responder dessa semana para outra. Eu digo, não. Vai no final de semana, responde um pouco, para você não ficar cansado respondendo qualquer coisa. Volta nela, tem aí 2, 3 semanas para responder essa escala. Se tiver dúvida, volta, a gente conversa. Se você não quiser responder sozinho, venha que a gente faz junto. Que é uma escala super boa, que vai investigar várias áreas, né, do desenvolvimento da criança. Então é importante que a gente tenha para uma criança, até quando os pais não são bons respondentes, a gente manda isso para a escola, né? Às vezes a criança, os pais dizem, nossa, a escola não vê o meu filho. Eles não conseguem entender. Aí você pega todo o material, e eu gosto muito de usar gráfico no meu relatório, porque é bem visível, né? Tem a linha média ali do que é esperado, o que está dentro, o que não está. Aí você olha, a escola respondeu e a família respondeu, todas as habilidades elas estão iguais, tipo, tudo para baixo ou tudo para cima. Ou seja, a escola está vendo, só que ela também está apontando outras coisas que a família não está enxergando, né? Então tem muito disso, a escola não acolhe o meu filho porque diz que o meu filho não para. Eu digo, tá, mas o teu filho realmente não para. Talvez ele não tenha te dito do jeito certo, talvez ele não tenha te explicado de uma maneira que você pudesse entender. Mas só o fato dele ter uma inteligência acima não justificam outros comportamentos. E ter uma inteligência acima da média não significa ter nota 10 academicamente. Significa que ele tem um processo, um potencial de aprendizagem, né? Melhor, claro, mas um processo muito diferente. Eu tive uma criança que ela tem TDAH e essa que tem um QI ali de alta habilidade de 120, mas quando a gente desconta a velocidade de processamento porque ele tem uma questão de integração visual, que a gente daí usa o GAI, né, a
psicóloga usou o GAI, ele tem um QI de 140, né? E aí, quando ele foi fazer o TDE, que é o teste de desempenho escolar, na matemática, eu falei assim, escuta, meu querido, faz aí pra mim, desenha como é que você pensa na sua cabeça. Era um negócio tão confuso, mas tão confuso, que eu que sou boa de raciocínio lógico, olhava e não conseguia entender, mas a resposta estava certa. Imagina o tempo de elaboração daquela criança, a energia que ela gasta para elaborar tudo aquilo. E ele falou, não, eu vou registrar aqui as fotos que vão aparecendo na minha cabeça, para você entender como minha cabeça funciona. Era uma coisa absurda. Mas ele chegava no resultado, ou seja, nem sempre a alta habilidade é só tirar o 10 ali, né? Ela tem um processo diferente que é muito mais complexo. E às vezes isso demanda da criança tanta energia que a nota não vem 10. Eu tenho criança, inclusive, que tem nota 7, 8 e tem um QI lá em cima. E também aí a gente vai entrar em outro detalhe, mas aí rende assunto para outro podcast, que é também as escolas não sabem aí lidar com outras formas de demonstrar que eu cheguei ao mesmo resultado que o meu colega, né? A não ser pela continha padrão. A gente vai falar, né, da instituição escolar, que daí é uma questão bem... Que é bem profunda. Bem profunda. Mas eu costumo dizer, assim, por experiência própria no consultório, que é muito mais fácil você atender crianças que têm dificuldade do que uma criança altamente superdotada. Eu tenho uma criança lá com QI gigantesco. Ela é filha de uma colega, já passou em avaliação com gente muito boa e tem questões muito importantes ali de rigidez, de rotina, de ritual, de seletividade alimentar, que só come a comida da avó, não come fora, se for num restaurante não come. Tem todo um sofrimento, não conseguiu ficar no período estendido porque sofre ao saber que vai almoçar na escola. É o nosso filho, isso. Né? E aí, tá lá. Gente, eu me sinto uma perfeita burra do lado daquela criança com QI de 142, que ela consegue resolver tudo sem eu dar uma instrução para ela, né? E como é que eu vou lidar com isso? Então, por exemplo, eu não sou a melhor pessoa para reabilitar, vou procurar alguém que seja muito bom para trabalhar essa flexibilidade, né? Eu preciso ser humilde também de entender que existem profissionais que têm um olhar, né? Eu amo fazer avaliação. A intervenção, eu gosto de fazer algumas intervenções e eu tenho alguns pacientes de intervenção que têm um vínculo, que têm uma demanda que eu me sinto muito segura. Quando eu percebo que tem outras pessoas, e é importante a gente ter uma rede, conhecendo as pessoas, conhecendo o trabalho, né, conversando com esses profissionais, eu vou indicar, porque dessa criança vai ter ali um prognóstico muito bom de vida, né? Muito melhor do que se a gente ficar ali segurando esse paciente. A minha ideia não é segurar o paciente, né? É encaminhar ele para a melhor possibilidade que ele tem de qualidade de vida, vamos dizer assim. Sim. E até agora você falou, né? Então tem intervenção. Então vamos para a parte ali da devolutiva. Você fechou a avaliação, terminou e fechou o diagnóstico. Tem crianças que vão chegar lá e não vão fechar nada, né, Gabi? Até para as pessoas também saberem, né? Que não é sempre que vai fechar alguma coisa, tá, gente? Que às vezes a criança não tem, porque senão vem daquilo lá, mas será que todo mundo que vai fazer avaliação? No meu consultório, eu tive uma criança que eu precisei da intervenção para confirmar o diagnóstico, porque dentro das escalas nada apontava, que é essa menina que eu falei que está tudo dentro da média, mas a memória operacional dela é ruim, o planejamento dela é ruim, então clinicamente ela é uma criança de perfil desatento. Foi a única que eu não apontei o diagnóstico e pedi observação. Todas as outras eu tinha um diagnóstico muito claro ali. Não, eu digo assim, não vai sempre fechar o... Mas às vezes a gente não fecha todos os critérios, por exemplo, precisa observar. Então, por exemplo, se eu tenho um TEA de uma criança de 4 anos, eu não vou, por mais que eu tenha inúmeros sinais de uma hiperatividade, eu não posso apontar um TDAH. Ele vai vir quando ele tiver 6 anos, que é a idade, né, que o DSM-5 recomenda que a gente feche esse diagnóstico, a gente vai precisar acompanhar. Mas sabendo disso, eu posso fazer uma boa intervenção para ajudar essa criança a lidar com essa hiperatividade e isso não causar um prejuízo na alfabetização, por exemplo. Né? Exato. Então, a gente vai apontando isso. Dentro do relatório, eu faço todo o caminho com a família. Quando a família é mais elucidada, quer mais ali a resposta, eu vou trazendo ali algumas questões. Algumas famílias a gente precisa construir, então. Famílias que não fazem ideia, apesar de trazerem todas as características de um TEA, mas não sabem que elas vão receber uma hipótese diagnóstica. E é importante dizer que, quando a gente fala de neuropsicólogo, psicólogo, eles emitem um laudo, né? Afirmando que aquela paciente ele tem determinada questão ali, porque preenche os critérios. Nós,
psicopedagogos e neuropsicopedagogos, a gente não aponta o diagnóstico. O que eu digo, né, na minha conclusão, é que existem os critérios e a conclusão fica a critério do médico, né? Mas eu sempre descrevo. E quando não fecha o diagnóstico pelas escalas e pelos testes, eu descrevo o comportamento. Porque como toda avaliação, todo diagnóstico ele é clínico, se eu tenho uma observação do comportamento que tem um prejuízo de vida, como o do TDAH, eu preciso descrever isso para que o médico saiba que, apesar dele ter ido bem, ele tem um prejuízo e isso fez com que a família me procurasse, né? Então, na devolutiva, eu vou construindo isso, o modo de fazer, os resultados, o que precisa melhorar, o que dali me levou a tal hipótese, né? Então, eu vou construindo. Com algumas famílias, eu inclusive trago as falas deles, eu tenho uma boa memória, então eu trago, lembra daquela tua fala? Então a reação era essa, o esperado era isso, a gente precisava disso. E lá no final, né, na conclusão, eu trago tudo que está preservado, tudo que está alterado, né, um resumo ali de tudo que aconteceu. As minhas avaliações, elas têm 20, 25, 27 páginas ali, elas são bem extensas, né, eu não tenho uma economia ali de material mesmo para fazer, né? Eu sou bem cautelosa nesse sentido, mas lá tem um encaminhamento também, né? Porque a gente precisa pensar no seguinte: a teoria de que a gente precisa de uma terapia, né, da semana inteira, de várias horas, 20, 30, 40 horas, ela já começou a cair por terra, né? E algumas pessoas já trazem algumas questões importantes, e assim, gente, os pais e mães de terapias, né? Você sabe disso, eu também sou uma mãe que fico lá na sala de espera. Para pagar a terapia do filho, para ter uma terapia de qualidade, precisa ter uma renda, né? Para ter uma renda, essa pessoa ela precisa trabalhar, né? E para ela trabalhar, ela precisa ter alguns horários em que ela trabalhe. E ela também precisa se deslocar com essa criança, né? Então ela vai deslocar. Ela acordou a criança, então assim, aquele roteiro já começa, né? Acorda a criança num horário diferente, dá café, arruma pra terapia, se prepara, leva a criança bem, porque se ela não estiver bem, a terapia já não rende. Chega lá, espera um pouquinho, entrega a criança, volta, sai. Quando você coloca 20 horas numa criança dessa na semana, numa pessoa que trabalha, vou falar das mães da ONG que eu atendo, que eu faço um atendimento social. Como que essa mãe vai pagar a passagem do ônibus? Porque ela às vezes não consegue nem pagar isso e ficar 20 horas e deixar de trabalhar, né? Não, e tem uma coisa, né? Você falou ali que... Eu lembro que teve uma fase que era muito difícil sair de casa, conseguir colocar no carro para você ir para terapia. Então, você não acorda em cima da hora ali, tipo, pensando só no café. Você tem que calcular que pelo menos 20 minutos, 30 minutos é para convencer a criança a entrar no carro. Sim. E aí tinha o contrário. Não queria sair da terapia. Porque era a rigidez de não querer sair dos lugares. Sim. E eu lembro claramente, assim, tipo, os finais foram alguns anos, assim, que a gente tinha que ficar muito tempo depois que a terapia acabava, tentando tirar de dentro da sala. Uhum. Então, se você tem um horário ali fechado e que você... bem isso, eu lembro que muitas vezes a gente saía da terapia, deixava na escola e corria pro trabalho. Só que rendimento que você tem trabalhando desse jeito? A gente sempre fala, né, que a gente ganha pouca promoção, que era aquele que todo mundo olha feio, quando você consegue manter o trabalho, tá? Quando você consegue ali ainda manter teu emprego. Sim. Porque a maioria não vai manter, né, Gabi? Um dos dois vai ter que sair pra levar pra tudo isso. Quando tem condições do outro bancar ali a família, Sim, né? A minha agenda, por exemplo, de atendimento, ela conta com 2 manhãs que não existem para os pacientes, porque eles estão em terapia, né? Ela não existe num determinado horário porque está no deslocamento da escola e da volta da escola. Ou quando o pai pega, então eu tenho aquele horário à noite para atender os pais que têm um horário de trabalho mais extenso e que não podem estar lá. E aí, pensando nisso, na minha realidade de mãe de terapia, né, de crianças que estão dentro de um espectro, que tem uma necessidade, e entendendo a realidade das mães, porque quando você faz uma anamnese sem pressa, você vai entendendo também um pouco da vida daquela família, né? Você já sabe se ela chega atrasada, se a criança chega cansada, você já vai analisando aquela família na primeira reunião. Tem gente que já no primeiro dia chega 40 minutos adiantado, tem gente que toda vez chega 15 minutos atrasado, né? Já sabe e já diz, olha, um dia eu vou chegar no horário. Você já sabe que aquela família tem um problema de gerenciamento de tempo, né?
Às vezes por uma demanda de trabalho, às vezes por uma desorganização, porque a família, os pais também têm uma questão ali de gerenciamento de tempo, né? Principalmente quando a gente pensa em TDAH, né? Que o filho tem, daí o pai ou a mãe tem, ou os dois têm, né? Eu faço um encaminhamento. Primeira coisa, eu sempre explico para a família quando ela chega, né? Que ela veio fazer avaliação comigo, mas nada adianta ela ter uma boa avaliação e não ter um bom médico atendente, aquele médico que vai acompanhar e vai entender a criança, um médico disponível, um médico que esteja ali para elucidar as dúvidas, que possa responder, né? Um médico que esteja ali e que entenda daquele assunto, né? Porque não é raro você pegar uma criança com TDAH de perfil desatento, você manda num neurologista e ele faz um eletroencefalograma para ver a atividade cerebral e diz que a criança não tem TDAH, porque o cérebro não é agitado. E aí eu fico pensando, que conhecimento tem esse profissional da neurologia que descarta toda uma avaliação e deixa uma criança sem diagnóstico e sem terapia, né? Porque se for no plano, a criança não consegue fazer porque o médico não encaminha. Não tenho... Né? Exatamente. Então eu já vou falando para as famílias, digo, olha, neurologista vai ter uma fila de espera aí de 2, 3, 4, 5, 6 meses. Você falou comigo hoje, você marca. Se não precisar, você desmarca que vai ter gente na fila de espera aguardando um encaixe, uma desistência. Então eu já digo, marque, porque quando terminar a avaliação vai faltar uns 40 dias ainda para você passar lá no médico. Então você precisa pensar nisso. Então, assim, independente do que eu ache ou do que eu não ache, o médico, ele é a pessoa que vai olhar aquilo tudo e vai dizer, faz sentido, não faz sentido, ou precisamos de mais do que isso, né? Depois daquilo, olhando todas as habilidades que a criança já desenvolveu e o que ela ainda não desenvolveu, ou seja, que ela precisa de intervenção, eu vou colocando os encaminhamentos ali, vou explicando para a família o que a gente espera de cada terapia, porque os pais às vezes nunca ouviram falar em psicomotricidade relacional, terapia ocupacional, musicoterapia, aula de música, não é isso, é outra coisa. Grupo de habilidade social, ou terapia ABA, ou terapia, né, comportamental. Então eu vou explicando e geralmente eu coloco numa lista, a menos que a criança precise de tudo igual, eu coloco numa lista de prioridade, assim, olha, se você só puder pagar uma terapia, você vai investir no melhor profissional disso aqui. Se você puder pagar 2, você vai investir nesse primeiro que está na lista e o segundo que está aqui. Se tudo der certo na sua vida e você tiver tempo para tudo isso aqui, você vai fazer essas 4 que eu estou te pedindo aqui. Na verdade, o neuro vai olhar isso aqui e vai validar. Geralmente, ele manda mais coisa até. Mas se você tiver... Ontem até eu fiz a devolutiva com uma família, ela falou assim, olha, eu tô aqui pensando como é que a gente vai fazer isso. Você pode botar um número aqui do lado? Eu falei, não, é só você seguir a ordem, mas eu coloco 1, 2, 3, 4. Porque aquela família não vai ter condições de se deslocar daquele jeito, não vai ter condições de pagar tudo aquilo de terapia. Às vezes o plano não oferece tudo aquilo de terapia. Aí né? a gente tem que pensar que a maioria das famílias não tem plano também, né? A gente vive num país que a maioria não tem. Aí vai depender do SUS, e aí talvez consiga 1 ou 2 terapias ali pelo SUS, ou mesmo pelo plano de saúde, ali, pelo tempo, tudo que a gente falou aqui. E se a gente coloca isso de que obrigatoriamente você tem que fazer, porque o mundo ideal seria você conseguir fazer, né? Você não ter problema com dinheiro, você não ter problema de tempo, estar totalmente disponível para o seu filho, ou ter alguém que levasse ele quando você não pudesse. Mas não é essa a realidade da maioria das pessoas. Só que aí, se a gente coloca essa obrigatoriedade, vem para cima dos nossos ombros a culpa de se sentir, poxa, eu sou a pior mãe do mundo porque eu não consigo dar o que o meu filho precisa. E aí, a gente sabe que é importante, a gente não tá dizendo que você não vai fazer terapia, mas assim, focar mesmo, né? O que você consegue fazer? Eu acho que a gente precisa fazer uma leitura daquela família, né? Tem família, por exemplo, que tem assim, o pai leva, daí um dia a mãe leva, daí um dia o vô leva, um dia a outra avó leva, daí o outro vô... Aí você sabe que você pode mexer até na agenda. Se um dia você adoecer e tiver que remarcar, alguém vai conseguir levar aquela criança. Mas tem gente que atravessa a cidade, gente. Às vezes chega 40 minutos atrasado porque a cidade alagou e mora a 20 quilômetros do meu consultório. Aí eu vou dizer assim, então eu tô cansada, é o último horário, né? Geralmente o das 6, criança que vem às 6 horas, assim, porque não tem como se deslocar. Vou dizer, não, meu horário é até às 7, eu vou embora. Eu não vou fazer isso com uma criança, entendeu? Que tá ali. E aí, quando a gente vai pensar nisso, eu preciso entender a realidade daquela família para indicar aquilo que ela tá precisando, né? E eu digo assim, gente, o mundo ideal é esse aqui, mas o mundo real a gente precisa pensar
digerir isso tudo. Primeiro que eu falei um monte aqui, né? Minhas devolutivas demoram. Eu não consigo ser uma pessoa sucinta, porque eu explico teste por teste, faço a narrativa do comportamento da criança, porque às vezes os pais não fazem ideia, né? E é bem importante isso. E aí eu digo, e aí existe o mundo real. Agora vamos falar do mundo real aqui, o que a gente vai precisar? Porque como é que faz? Pagar uma avaliação é uma coisa, tem um começo, meio e fim, né? A minha avaliação ela tem um custo fechado. Então a família me diz assim, mas e se passar das sessões? Eu falei, não, se eu tiver aqui 5 vezes na escola, se eu tiver que atender crianças 3 sessões ou 9 sessões, esse é o valor. Então saiba que é isso que você vai gastar, você vai pagar em X vezes. Se você não me puder me pagar em X vezes, você me diga como você pode pagar. Esse é o custo. Começo, meio e fim. Neurologista, você vai lá. Se tiver medicamento, cada 2, 3 meses você está de volta. Se não tiver, cada 6 meses faz o acompanhamento. A terapia é todo mês você está deixando muito do seu salário, se não todo, na mão do terapeuta. É uma mensalidade que você paga. E eu sei porque eu digo que o que paga o meu consultório e o meu apartamento são as intervenções, que eu sei que todos os meses as famílias estão ali, até o dia 5, 6, 7, depende, cada um tem ali um pedido de data, entra aquele valor certo, porque todos os meses aquela criança está ali. Ou seja, é um valor alto. E às vezes a criança precisa de terapia por 6 meses, por 1 ano, por 2, por 3, para a vida inteira. Qual o custo disso? Então a gente precisa ser realista, né? Eu acho muito lindo quando a gente diz, ai, seu filho não vai ganhar nada se não fizer isso aqui. Vai, gente. Eu digo assim, eu não sou psicóloga, mas só o fato da criança chegar aqui, se sentir importante, se sentir vista, ele entender que aquilo que ele não consegue fazer não é porque ele é preguiçoso, não existe. Registrem isso. Não existe criança preguiçosa. Existe criança com dificuldade, com habilidade não desenvolvida. Não existe criança preguiçosa. Preguiçosos somos até a gente, né? Somos nós aqui, né? Que estamos cansados, temos outras demandas. E se tem uma coisa que me ferve é quando eu vejo uma criança com uma enorme dificuldade de fala, começa na fono. Aí a fono começa a falar assim, faz o treino do R em casa, né? Faz aquele trrr, faz vários movimentos. E a mãe chega na porta e diz assim, nossa, mas ele tem preguiça para fazer. A criança tá lá cansada de tanto treinar, não consegue. E aquele comportamento da preguiça é reforçado. Não existe preguiça, existe dificuldade. A criança ela não tira nota baixa porque ela quer, né? Ela não experimenta alimento porque ela acha que não precisa, porque ela não consegue. E a gente precisa olhar para as crianças como um sujeito de direitos, não como um mini adulto, com habilidades a serem desenvolvidas, com habilidades que ele já deveria ter desenvolvido, ele não conseguiu. Olhar com empatia, com respeito para essa criança e entender que ele precisa de um suporte. Às vezes mais, às vezes menos. No meu consultório, de regra geral, eu pego crianças de um suporte menor, porque geralmente tem ali uma alta habilidade junto, um cognitivo bem preservado, né? Eu não tenho um perfil de público de crianças, por exemplo, de avaliação de um TED nível 3. Eu tenho de nível 2, que são crianças pequenas, que você vê que tem um cognitivo preservado, mas que não é nível 1 por conta da idade. Mas que reabilitando vai ter um bom prognóstico, boa qualidade de vida, né? Então, a gente precisa entender esse movimento, né? Entender esse esforço. E quando a criança tá lá e ela se percebe como um ser humaninho capaz, que está sendo visto e que a gente diz assim, nossa, lembra, por que você não consegue fazer isso aqui? Olha, tem uma coisa em você que a gente precisa ajudar a funcionar melhor. Eles saem de lá outras crianças. Hoje uma mãe me falou, olha, o fato da minha filha ter ido lá e entendido que ela realmente é muito capaz, ela tá fazendo VISC, né, com a psicóloga que é minha colega, porque a gente identificou uma altíssima habilidade e ela gabaritou os dígitos, né, ela foi a primeira pessoa que a gente viu gabaritar todos sem erro, assim, né, de ordem direta e inversa, que não é muito fácil, né, apesar de pessoas terem boas memórias. Ela saiu de lá mais animada. A mãe contou que ela experimentou fazer um ovo mexido. E experimentou comer o ovo mexido, que ela nunca tinha se permitido. Então, assim, o fato dela se sentir capaz, de se sentir vista, de se sentir acolhida, vai trazer um bem-estar para ela também. E isso, claro que vai reverberar na família. Claro que vai ajudar. Porque uma criança feliz, gente, é igual a gente. Se a gente está satisfeito, a gente produz. Satisfação gera produtividade. Produtividade gera resultado. Gente deprimida não dá conta. Gente ansiosa não dá conta. A gente sabe disso. É só olhar
para os adultos, né? Então a gente precisa entender a criança também nessa construção. Muitas vezes, assim, a gente está falando aqui que o pai leva para avaliação porque foi indicação do médico, né? Às vezes de um outro profissional da área da saúde ali. As escolas, algumas indicam. Mas qual que é o papel da escola mesmo de perceber estes alunos dentro de sala de aula que podem ter ali uma questão que precisa ser avaliada, né? E como chegar para esse pai e falar, porque às vezes também a forma que a escola fala vai determinar se esse pai vai realmente atrás ou não. Tudo tem um jeitinho de ser falado, né? E depois que essa criança já tem essa avaliação fechada, já está lá com o laudo do médico, né? Ou uma orientação ali do profissional que fez essa avaliação, como que deve ser a conduta dela também, né? Bom, eu acho que a escola deveria ser a nossa principal fonte de encaminhamento, né? Eu acho que todo profissional da educação, principalmente da primeira infância ali, gente que trabalha no maternal, grupo 1, 2 anos, 3, 4, 5, precisam ter no caderninho e na memória quais são os marcos do desenvolvimento que aquela criança precisa atingir. Se a gente for pensar na nossa base nacional curricular, a gente está falando também de vários objetivos que ela precisa cumprir ali, né? Mas eu vou partir do princípio que o pedagogo está lá já há muitos anos, ele não entende muito bem de desenvolvimento infantil, ele é de uma outra época, é um profissional que não se atualizou, mas ele tem 20 crianças dentro da sala. Quando a gente vai criar um novo teste, né, ou quando a gente tem a média acima ou abaixo da média, porque foi feito um estudo com uma amostragem de gente e assim, a grande maioria tem um comportamento ou um desempenho padrão, né, ali dentro de uma faixa. Aquilo que está para mais, aquilo que está para menos, a gente entende que não está igual. Se o professor chega na sala e ele tem lá 20 alunos, 19 conversam, participam da roda, cantam, lavam as mãos sem ficar jogando água fora. Tem uma criança que não faz contato visual, não interage, está alheia às outras crianças, não fala ainda, não consegue se comunicar. É muito mais fácil desse professor perceber uma criança que está fora do esperado, quando ela olha para os outros 19, ainda que eles estejam em estágios diferentes, né? Esses dias eu estava ouvindo a doutora Bianca, que é uma pediatra muito fofinha, e ela é mãe de um ex-aluninho meu, que ela fala, uma criança que nasceu de 38 semanas e uma criança que nasceu de 41, ela tem uma diferença ali na maturidade, e por isso que o marco do desenvolvimento ele tem uma linha, né, de tolerância para mais ou para menos. Então a gente vai pensar em 19 crianças que estão dentro de um esperado. Quando a gente tem um muito diferente, a professora já tem ferramentas para poder sinalizar aquela família, né? E é muito ruim quando a escola não sinaliza a família. Porque eu nunca recebi uma criança que tivesse dito assim, olha, a escola me chamou essa semana e disse que meu filho não está desenvolvendo do jeito que precisa. Quando chega para mim, já tem assim o relatório do primeiro ano, a chamada no final do ano, o pedido do encaminhamento, uma carta para o pediatra já levantou uma hipótese e aquela família está indo depois da 5ª, 6ª reunião com a escola. Então, se a escola demora muito tempo para encaminhar essa criança, contando que aquele pai vai levar pelo menos mais 6 meses, ela já perdeu uma janela de oportunidade de aprendizagem dessa criança gigantesca. Então, se a gente tem boas ferramentas, uma boa observação, a gente precisa olhar para aquilo. É claro que a gente vai pensar que a professora ela vai elaborar estratégias, ela vai incluir aquela criança, ela vai despender um tempo diferente, ela vai fazer ali, criar um vínculo para entender se tudo aquilo que ela ofereceu de desenvolvimento para a criança foi ou não suficiente para ela adquirir aquela habilidade. Porque a professora, ela é só a professora. Ela não é a terapeuta do nosso filho, ela não é a educadora dos pais das crianças que estão na escola. Ela é a professora. E ela precisa ter as habilidades para ensinar a criança dentro daquele meio acadêmico, cada uma na sua especialidade, educação infantil, ensino médio, as professoras alfabetizadoras,
Então, quando a professora ela já elaborou todas as estratégias de acolhimento daquela criança, já chamou a família para conversar, para entender o perfil daquela criança, principalmente se é o primeiro ano dela da escola, né? Que daí é uma criança que está vivendo um mundo novo, ela vai listar ali os comportamentos daquela criança, ela vai listar aquilo que ela esperava, aquilo que ela não alcançou, e numa reunião muito respeitosa e muito didática para a família entender, né, que ela precisa procurar uma ajuda para poder desenvolver as habilidades de uma forma até mais rápida, porque a criança menor ela aprende mais rápido, né? Ela tem ali uma possibilidade, o ganho, né, os saltos da aprendizagem são maiores, né? Então, a gente tem a escola como um papel fundamental nisso. E como eu atendo muitas crianças pela ONG, assim, 30% do consultório vem de um atendimento social, essas crianças elas vêm de escola pública, né? E eu vou dizer para você que os melhores relatórios de comportamento e de dificuldades das crianças e de encaminhamentos vêm dessas escolas. Por quê? Porque o pai ele não pode tirar a criança da escola porque a professora encaminhou ou porque a pedagoga encaminhou. Mas na escola particular, o pai pode não gostar dessa conversa e mudar a criança de escola. Só que nós, enquanto instituição escolar, precisamos ter a responsabilidade de entender que um encaminhamento bem feito e bem embasado pode mudar a vida dessa criança para sempre. Pode mudar a vida dessa criança. Eu lembro que no primeiro ano da escola onde eu trabalhei por último, tinha uma criança que tinha uns sinais muito visíveis, né, de TEA. E a mãe é professora, maravilhosa. E quando a gente foi descrever tudo na carta, a gente colocou todas as estratégias que a gente usou, todas as dificuldades. E era uma criança que tinha sinais muito claros. E ainda que o médico não tenha dado o laudo na primeira consulta, ele fez todas as intervenções, voltou dali a 6 meses e fechou aquele diagnóstico daquela criança. E aquela criança começou a receber intervenção a partir dos 3 anos, quando as coisas ficaram mais evidentes. Tem crianças que elas vão sendo arrastadas por anos e anos na escola e aquilo não acontece. Aquela criança perdeu a oportunidade, perdeu a habilidade que ela poderia ter adquirido lá atrás. E aí também vai da escola ter uma leitura, uma percepção da família, se é uma família que precisa construir a consciência da necessidade de uma avaliação. Então, se a escola recebe a criança, a família, né? Vamos pensar numa escola particular. Fez uma entrevista inicial, os pais foram conhecer, conversou com a coordenadora, fez uma entrevista de anamnese, preencheu lá as fichas. Se você perceber que são pais que têm pouca percepção do seu filho, é uma família que você vai ter que construir. Então, a primeira dificuldade que tiver, você já chama essa família para começar a construir essa narrativa. Se é uma família que se você falar de bate-pronto vai entender, puxa, eu entendi que é importante, eu vou, você pode esperar ali e ter um pouquinho mais de ferramenta e entregar já bem mastigadinho para aquela família, né? E aí também vai do profissional, quando vai avaliar, entender que se a escola tem uma queixa, eu preciso investigar aquela criança, né? É a mesma coisa, chega uma criança com febre passando mal no hospital, há uma semana com febre, eu não posso ignorar o que o pai está dizendo, não posso dizer para a família que é uma virose vai passar, porque ela já está lá uma semana, né? E o que eu mais ouço de algumas escolas, inclusive de uma coordenadora que me falou assim, olha, é a primeira vez que eu vejo uma profissional vindo aqui explicar o que vai fazer com essa criança. A segunda coisa é que é a primeira vez que eu entendo qual é a cor dessa escala que o pessoal recebe o xerox, né? E a primeira vez que eu vejo uma profissional vir aqui perguntar o que realmente a gente vê, porque a gente às vezes tem crianças com enormes dificuldades, manda para um profissional e o profissional diz assim, não é nada. Não é nada. Gente, a escola fica vendida, os pais nunca mais vão procurar ajuda, a não ser que a coisa fique muito feia, ou vão demorar muito, e aquele profissional que diz que não era nada, pode ter gerado um dano nessa criança irreversível. Então, existe uma responsabilidade muito grande, né? Eu brinco que eu sento muito no chão com as crianças, eu tô sempre de tênis, né? E tal, eu digo assim, se não for para ser divertido, eu nem trabalho. Só que ser divertido não significa ser irresponsável.
ser lúdico não significa não olhar com seriedade para aquilo que existe uma demanda. E se uma família veio com uma queixa, cansei de ouvir mães de meninas dizendo: as pessoas me chamam de louca. A escola diz que eu não tenho o que fazer porque a minha filha só é muito quietinha. E aquela criança tem uma habilidade social lá no pé, um comportamento adaptativo péssimo, uma altíssima habilidade que nunca foi notada. Então, quando as mães chegam e choram no consultório dizendo assim: eu não aguento mais, e ir embora dizendo assim: é frescura? Eu digo assim: pode falar que eu vou acreditar no que você está dizendo. E é ali que essa relação começa. E aí a mãe vai me contar tudo, até o que não precisava contar. Porque quando ela se sente ouvida, ela se sente validada também. É a mesma coisa da criança. Quando ela percebe que a gente entendeu a dificuldade de estar ali para ajudar, ela também se sente inspirada a seguir se ajudando e fazendo. Né? Então, cabe a nós, quando a escola nos encaminha, tratar isso com muita responsabilidade, porque é uma vida de uma criança e a vida de uma família. Porque quando a gente recebe um laudo, toda a configuração familiar muda. Né? Os amigos somem, a família questiona, os avós não aceitam, aí tem a briga, alguns pais abandonam, tem N coisas que envolvem um diagnóstico. Que caberia aqui mais um monte de podcast, né? Na verdade, quando você fala, desde o momento ali que a escola, a forma como você fala, porque às vezes você fala já de uma forma meio... É como se aquela criança fosse só um problema, né? E a escola, você pai tem que resolver esse problema, você pai tem que medicar, você pai tem... A culpa é sua que essa criança aqui dentro não se comporta. Que a gente tem muito relato de escola que é extremamente rude mesmo na forma de falar. E aí a gente tem também muitos profissionais da área médica ou da área... Eu recebi esses dias até o comentário da menina falando que a própria psicóloga falou que a filha não era autista, tipo, porque porque olhava, aqueles papos que a gente escuta, né, que a pessoa que não estudou e que fala só superficialmente do negócio. Então, assim, é um conjunto de pessoas muito mais favorável para tirar você, para deixar a vida daquela criança muito mais difícil, para que aquela criança não evolua, para que ela fique lá embaixo mesmo. Então, assim, o número de pessoas para te ajudar é muito pouco. E essa que é a real. Desde o momento que essa criança é tida como um problema para alguém, né? Para a escola ou para os familiares que não querem estar ali presente, porque é muito mais fácil eu dizer que a culpa é da mãe, que a mãe é louca, do que eu dizer: você precisa de ajuda? Você quer que eu leve na terapia hoje? Você quer que... Tá precisando de alguma coisa? Não, é mais fácil eu tirar o corpo fora e você vai procurar outro problema na vida, né? Então, Gabi, rende muitos podcasts mesmo. Sim, eu costumo dizer para uma família que é melhor não ter uma avaliação do que ter uma avaliação mal feita. É melhor não ter um diagnóstico, não ir no médico, do que o médico te dispensar. Então, assim, a gente precisa ter muita responsabilidade. Eu atendi uma criança que fez 4 anos na semana passada, uma criança com ecolalia, atraso de fala, movimentos repetitivos, desregulação emocional, problemas de sono, questões sensoriais. Gente, só que eu já cumpri todos os critérios da DSM-5 para TEA. A mãe super preocupada, mãe de 3, leva no pediatra de plano de saúde, um bom plano de saúde, fala, e 3 médicos dizem: é que ele não tem necessidade de falar, bota na escola. Daí bota na escola, criança com 3 anos, sendo que podia ter ficado em casa mais um pouquinho. Bota na escola, a criança não fala. Daí a escola diz assim: vocês não dão limite, vocês não educam a criança, vocês não conversam com ela, por isso que ela não fala. Aí eu tenho um médico que invalida um marco de desenvolvimento bem importante, que é a fala, e aí eu tenho uma escola que culpa a família. Como é que você faz, gente? Você tem que reconstruir a relação com essa família, porque ela já chega machucada. Ontem, na devolutiva que eu fiz de uma criança que tem um TDAH, que tem muito provavelmente uma síndrome genética, porque ele é muito maior do que o tamanho para uma criança esperada de 10 anos, não tem saciedade, tem sobrepeso, sofre bullying na escola, troca de escola constantemente. Inúmeros relatos da escola, da dificuldade dele, do desempenho dele, apesar dele ser uma criança muito esforçada. Foi alfabetizado só no 4º ano, ele está no 5º. Não retiveram ele nenhum dos anos anteriores. Essa mãe foi em 5 profissionais da neurologia e todos disseram que não, ele não era ansioso e que não precisava fazer exame para sobrepeso, era só tirar o doce dele. Uma criança que já nasceu com sobrepeso. Uma criança que não tem saciedade, né? Então,
A mãe ontem disse assim, meu Deus, que bom que alguém me ouviu. Que bom que agora eu sei o que é, que tem um nome para isso aqui. Agora eu posso ler sobre isso aqui, porque eu não aguento mais deixar o meu trabalho, pedir um atestado e atravessar a cidade, porque essa mãe mora num canto e o neurologista lá do outro lado. E ele diz assim, não, vai embora, aqui é falta de educação. Quanto tempo essa criança está sendo encaminhada desde os 6 anos? Ela está com 10. 4 anos perdidos. E foi por falta de busca? Não foi por falta de busca. E as pessoas não têm noção de como isso gera um prejuízo na cabeça dessa mãe e na cabeça da criança. Exatamente. Porque essa criança vai estar... As pessoas que não têm essa vivência não sabem como é difícil você conviver indo em médico, você conviver sendo examinado, e ver seu filho passando por tudo aquilo, porque daí tem um processo, porque daí não é só... A maioria revira a criança, né, na parte médica, na parte física, né? E não te escuta, não vai mais a fundo ali. E a gente tá... Na questão do neurodesenvolvimento, a maioria dos profissionais, infelizmente, tá, gente? A gente já tem muitos estudando e tal, mas ainda sabem as coisas muito superficialmente. Então, elas não vão olham só o sintoma básico ali e esquecem de ver o resto, né? De aprofundar a família, a criança, e descartam. E aí, quando você descarta a possibilidade dessa criança, de novo, que a gente falou, né? Evoluir, ter um bom progresso, ter uma qualidade de vida, porque essa família não tem uma qualidade de vida até agora. Não. Ela só... Quando você relata, as palavras de sofrimento mesmo de uma mãe, assim mesmo. Exatamente. Quando a gente fala de uma criança pequena, quando a família vem, quando bem encaminhada, porque a gente já vê que os prejuízos, eles são bem evidentes, né? Porque as crianças maiores, a gente vai tendo um apanhado de informações quando os prejuízos são pequenos. A gente vai construindo esse caminho. Mas uma criança pequena, de 4 anos, que não fala, gente, não existe não falar com 4 anos. Não é né? normal. É só a gente pegar lá a caderneta da mãe curitibana aqui, ou a caderneta de saúde, ou entrar e procurar o marco do desenvolvimento. E se um profissional da saúde ignora esse marco, que faz parte do que ele deveria conhecer, e também se pautar para acompanhar essa criança, um pediatra de puericultura, aquele que vê a criança cada mês, depois a cada 2 meses, se ele não olha para isso, é muito danoso para essa criança. Porque quando a criança chega, né, pra gente, ela já teve muitos atrasos. Como eu falei, uma única família veio preventivamente e essa criança tem uma alteração de processamento auditivo central bem expressiva. A escola nunca percebeu a necessidade porque ela tira notas boas, mas ela tem uma escrita ruim, né, tem um planejamento ruim da ação, tem uma memória operacional ruim, mas as outras já chegam com muitas deficiências. Uma criança chegou para mim também com processamento auditivo central muito alterada, no 3º ano, não está alfabetizada, não reconhece letra script, e veio uma avaliação do SUS lá, psicopedagógica, que não fala quais foram os instrumentos e que ela tem uma inteligência acima da média. Ela tem troca de fala, ela não tem vocabulário adequado, ela não consegue se alfabetizar e ela não retém informação. Como que ela foi avaliada por uma psicopedagoga que diz que ela tem uma habilidade acima da média? Não faz sentido, aquele relatório não é dessa menina. Alguém não olhou para essa menina. E agora a família toda está se mobilizando para tentar ajudá-la. E aí, quem que ajudou? A escola, que fez um excelente relatório com tudo que foi feito lá. E uma escola pública, com um relatório impecável, que me deu um super norte para ajudar essa criança. Eu estou ainda na avaliação, mas eu já estou pensando que ela vai precisar de muitas intervenções e já estou planejando como que eu posso ajudar essa família com essa criança que vem de longe, que depende dos avós, porque a mãe trabalha o dia inteiro, enfim. Né? Então, o papel da escola é importante. Agora, o nosso papel com a escola também é importante. Estar disponível para a escola, ter horário para atender a escola, conversar com o professor. Eu gosto muito, quando eu faço a devolutiva para os pais, eu formalizo o pedido de que eles me autorizem a ir à escola fazer a devolutiva. Então, eu conto todos os passos, discuto com a escola. Por exemplo, ano passado eu tive um caso de retenção, a criança precisou ser retida, né? Nós discutimos 3, 4 reuniões com todas as ações, com outros terapeutas, para que essa decisão fosse tomada em conjunto com a família, que fosse tomada, né, junto da escola. Era uma retenção difícil, tinha que trabalhar a família, foi uma construção que a gente fez.
Mas se a gente não tiver essa disponibilidade, a gente também não pode cobrar a parceria da escola se a gente não é parceiro. Eu né? acho que é... Eu acho que é uma via de mão dupla ali, né? E eu percebo que, assim, toda vez que você se mostra disponível, a escola também se mostra disponível para você como profissional da saúde, né? Ou profissional da educação, ou da intervenção, enfim, o que envolve ali aquela criança. Quando você se coloca à disposição, sem o julgamento ali para somar, quando eles tiverem uma demanda que eles não souberem, é para você que eles vão mandar. Saiba disso. Hoje eu fui na escola dessa criança de manhã e a psicóloga olhou e falou assim, mas que idade você atende? Que dificuldade você atende? Porque eu não tenho para quem mandar seu consultório aqui na esquina. Aí eu fui desenhando. Ela falou, não, porque realmente você trouxe uma leitura dessa família que eles já foram em 3 médicos e todos que levantaram o TEA do menino, eles foram embora. Eu falei, sim, porque eu estou construindo a percepção deles do que é normal, do que não é, do que é esperado, como a criança deles age, como uma criança deveria, como eles poderiam observar o filho deles no aniversário. Daí a mãe traz o relato, realmente ele não brinca com os outros, ele brinca junto aos outros, mas não com eles. Então é uma construção. Quando essa escola percebe que existe esse olhar mais detalhado e tudo, quem que essa escola vai procurar quando tiver uma criança que precisa de ajuda? E que a mãe e que a escola precisa ser ouvida? São essas pessoas que estiveram ali disponíveis. Né? Então eu digo assim, que não existe nada mais fantástico para o nosso trabalho do que fazer um relatório bem feito e chegar num neuropediatra, ele entender o que está ali, fazer uma boa consulta com a família e fechar um diagnóstico ou encaminhar, né, para aquilo que precisa ser feito. Assim como não existe nada mais maravilhoso que a escola reconhecer o nosso trabalho, reconhecer os avanços daquela criança diante dessa parceria e depois te encaminhar o paciente. Eu acho que isso é a fórmula do eu venci na vida, assim, né? Mas para isso a gente precisa se propor a fazer um trabalho bem feito. Se for para não fazer bem feito, não faça. Porque você está mexendo com vida de criança, daí você vai fazer outra coisa. Né? Eu acho que isso vale para tudo que a gente está falando, quando está falando de um assunto que é tão sério, que envolve um diagnóstico, que envolve avaliar uma criança, mesmo que você não feche um diagnóstico, mas você já está avaliando uma criança. Então, a gente tem que ter muita seriedade, assim, no que é feito, né, Gabi? Sim. E acho que a gente falou bastante coisa aqui. Acho que foi super rico, tá, Gabi? Mas a mensagem principal que pra mim passa hoje é isso, assim, de a gente ter seriedade, seja o profissional que você for, você seja o professor, você seja um médico, o avaliador dessa criança, seja lá um psicólogo, um neuropsicopedagogo, um neuropsicólogo, né? Sim. Então, quem estiver ali, olhar aquela criança não só por aqueles sintomas que estão sendo falados, mas o contexto todo em que essa criança está inserida, assim. Sim. E respeitar tanto ela quanto os pais. Mas quero te agradecer muito, Gabi, por ter ficado com a gente aqui e falado tanta coisa que, com certeza, muitas famílias vão ouvir e vão se sentir acolhidas e também ter um norte, né? Para onde ir. Exatamente. Porque é bem importante, assim. Acho que sim, acho que para onde a gente vai, como a gente caminha, acho que é o mais importante nesse processo aí. Exatamente. E esperamos que tantas outras pessoas estejam disponíveis a ajudar essas famílias a caminhar, né? Acho que cada vez a gente tem mais profissionais. Acho que sim. Acho que estamos no caminho. Estamos no caminho. Gente, então, agradecer a Gabi de novo. As redes sociais dela vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Agradecer para você que ficou aqui com a gente até agora. E, assim, compartilha o vídeo, deixa seu comentário se tiver dúvida sobre tantos assuntos que a gente falou aqui. Compartilha esse vídeo com outra pessoa. Se inscreve no canal, tá bom, gente? E até semana que vem. Tchau, tchau.